Gente, hoje a minha entrevistada é a cachoeirense Graciele Beltrame Hummel, de 48 anos, que desde 2017 mora no Chile com o marido Tiago e os dois filhos, Beatriz e Bruno. Ela é diretora financeira de uma empresa no ramo de bebida, lá no Chile. Boa noite, Graciele. Em primeiro lugar, super obrigada por ter topado a entrevista, tá? Valeu. Boa noite, Cláudia. Boa noite para todos que vão poder assistir a nossa conversa. Vamos lá. Bom, você e a sua família, vocês moram em Santiago, né, desde 2017. Como que vocês foram parar aí no Chile? Bom, foi bem inesperado, porque mudar de país nunca esteve nos meus planos, né? Eu sempre tive uma vida profissional muito focada em São Paulo, né? Mudei para São Paulo bastante jovem, antes de começar a faculdade. E nunca pensei, eu nunca tive esse sonho de morar na Europa, morar nos Estados Unidos, estudar fora, embora tenha acontecido depois, não estava nos... E isso aconteceu quando me fazem um convite. Eu trabalhava no setor de mineração nessa época, na Anglo-América, que é uma das maiores mineradoras do mundo, e o Chile é um país que tem muito cobre, né? E eu vim para o Chile para uma empresa do setor de mineração. E assim foi. E como é que foi essa decisão familiar? Né? Essa decisão foi num contexto onde eu já tinha 2 filhos pequenos, né? A Beatriz, na época, tinha 5 anos. O Bruno tinha 3 anos, né? Menos, 2 anos ele tinha. E então fiquei imaginando como é que seria tudo isso, outro país, principalmente para as mulheres que trabalham, é importante contar com uma estrutura de apoio. Então foi como é que vem sem ter mãe, sogra, sozinha, né? Praticamente não, sozinha, você e seu marido, Exatamente, com filhos pequenos. Embora seja um país que é quase em casa, né? Os países da América Latina são muito próximos, culturalmente, apesar do idioma ser diferente, tem uma proximidade e a barreira não é tão grande do que quando você pode mudar para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia. As barreiras culturais acho que são mais importantes. Sim. Mas mesmo assim foi uma decisão familiar importante. Nós tivemos sorte de poder trazer um apoio junto com a gente, né? De trazer aquela pessoa que trabalhava com a gente, aquela babá, já fazia anos, e isso ajudou muito, principalmente para as mulheres que trabalham, isso é fundamental no processo de mudança. Foi assim, sem planejar, uma boa surpresa, nos encontramos com um país que nos tem dado bastante gratas surpresas. Tá, mas deixa eu só entender uma coisa. Você trabalhava em São Paulo numa empresa no ramo de mineração. Foi essa empresa que te chamou para o Chile ou foi uma outra empresa? Não, foi outra empresa. Foi outra empresa no mesmo setor de mineração. No mesmo setor. Então, você foi para o Chile para trabalhar numa empresa na área de mineração. E quanto você troca? Porque hoje você trabalha numa empresa, que é a Capel, que é no ramo de bebidas, né? Quanto que você troca? Quanto tempo você demorou para trocar de empresa? Troquei 3 anos depois. Por uma história diferente, num setor diferente. Na verdade, eu tenho histórias bastante longas com várias das empresas com as quais eu trabalhei. Né? E são períodos importantes para poder desenvolver um trabalho, poder crescer e construir junto com a empresa. Isso que é mais importante, deixar um legado, né? Você precisa de um período importante para deixar um legado. Mas, enfim, foi uma oportunidade que se abriu e que eu quis abraçar aqui no Chile, principalmente com a decisão de que nós não voltaríamos mais para o Brasil no futuro próximo. Ou seja, nós nos apaixonamos pelo Chile e, com família, decidimos ficar. Então, abraçar uma empresa de cultura chilena era importante para mim nesse momento. Bom, e aí você está nessa empresa de bebida, eu queria que você explicasse, eu pesquisei sobre a empresa aqui, ela produz pisco, é isso? Sim, é uma indústria vitivinícola,
ela fornece para muitas vinícolas aqui no Chile, né? Vinícolas que têm marcas famosas, outras nem tanto. O Chile atualmente é um dos grandes produtores de vinho mundiais e ele tem marcas que são fortes no mercado local e marcas que são fortes fora do Chile, Sim. né? E a Capel, ela produz vinho para muitas dessas vinícolas e produz pisco. O pisco é um destilado de uva, né? Sim. Então, eu fiquei super interessada no pisco, que aí eu quero tirar umas dúvidas sobre o pisco com você. Eu vi que é um aguardente feito, a base é uva, né? Mas, assim, no Brasil, é uma bebida que praticamente o brasileiro não conhece. Eu, por acaso, tenho garrafa de pisco aqui do Peru. Eu ganhei algumas garrafas do Peru. Mas, assim, o pisco é uma bebida que não é nada popular no Brasil. Existe esse interesse do Chile introduzir esse pisco no Brasil ou está distante? Acho que o interesse existe. Dentro da estratégia de exportação, o Brasil não tem sido a prioridade dessa indústria, mas é uma aguardente. Na verdade, não é uma aguardente. Não é? Não é uma aguardente. Tecnicamente, nós poderíamos dizer que sim, mas é um produto que tem denominação de origem. Então, o pisco, Sim, assim como várias outras bebidas, tá, tem sim. denominação de origem do local e dos vales onde ele é produzido e engarrafado. Existe uma disputa enorme com a indústria peruana. Então, Sim, era isso que eu te perguntar, porque existe uma briga entre os dois países para ver de quem é o pisco, né, real. Então, aqui no Chile, a bebida peruana é chamada de aguardente peruana. E o pisco é chileno. E está registrado, tem a denominação de origem, tem toda uma história que remonta a mais de 100 anos, e a Capel é pioneira nisso, né? E a beleza do pisco, tá? É uma bebida que poderia ser muito parecida com a grappa italiana, mas ela tem mais qualidade, porque o pisco é feito do coração da uva, quando a grappa italiana, ela é feita mais daquilo que é rejeitado, que tem o que a gente chama de cabeça e cauda, não é feito do corpo, do coração. Então, é uma bebida de alta qualidade, é uma bebida, quando é bem feita, é bem envelhecida, você pode apreciar as partidas mais envelhecidas, inclusive como um bom brandy, ou seja, para tomar com charuto, e isso já dito por franceses, não dito pelos chilenos. Então, você vai encontrar desde o pisco branco, bem destilado, que as pessoas tomam com o pisco sour. Aqui existe muito o hábito de se tomar com Coca-Cola, a famosa piscola, e os piscos de mais alta gama, que nós chamamos, que são aqueles piscos que são para desfrutar com charutos, que já vão mais ao estilo do conhaque ou do brandy. A bebida carro-chefe do país é o vinho ou é o pisco? Eu acho que em volume vende-se mais vinhos, em volume vende mais vinhos. Sim, eu acho que a produção vinícola aqui é muito mais potente do que a produção de pisco. E, na verdade, o mercado de pisco é um mercado maduro, porque quando você avalia o tipo de álcool, o álcool destilado, ele tem um percentual, um público mais cativo. Eu queria agora, você me contou que você tem experiência de mais de 30 anos trabalhando em várias empresas, sempre na área das finanças, é isso? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Nossa, Cláudia, é bastante. Assim, Faz um resuminho aí das principais. Voltar no passado. Mas eu sempre gostei de trabalhar, desenvolver projetos, de construir. Então, ainda quando eu era estudante universitária, eu comecei a trabalhar e meu primeiro trabalho foi na Auto Latina, que era, na época, a fusão da Volkswagen com a Ford. Foi o meu primeiro trabalho, assim, e aprendi bastante. Acho que uma coisa comum
na minha carreira foi que eu sempre encontrei ambientes que me permitiram aprender muito. Nossa, isso é bem Pessoas bacana. e equipes que foram Que agregam, né? agregadas e generosas também. A Sim, gente, as empresas, apesar do ambiente duro, a gente tem que contar também com a generosidade das pessoas com as quais a gente convive, sim. porque não é um ambiente fácil, né? Então, esse foi meu primeiro trabalho, eu tinha 17 anos, né? E já na faculdade. Por ser na área financeira, tem uma beleza de ser transversal a diferentes indústrias, tanto a mineração como tecnologia. Então, trabalhei em Sim. grandes empresas, podendo desenvolver aí. Passei por mineração e também a área de consumo massivo, que é algo que nem todos compreendem, mas tudo aquilo que é voltado a produtos destinados ao consumidor final, alimentos, bebidas, é considerado como consumo massivo. Teve uma época que você trabalhou na Adams, né, do chiclete, que é qual é o nome da empresa? Cadbury, é isso? Como é que fala? Cadbury Adams, Cadbury. É. era chocolates e chicletes. Foi uma época muito feliz da minha vida, uma época na qual eu pude me desenvolver muito, e todo mundo que trabalhou naquela época e que se conhece, ainda tem contato até hoje, tem muito boas memórias. Esse grupo foi para quem eu trabalhei 7 anos ou um pouco mais, e depois foi comprado pelo Grupo Kraft. Na minha carreira, o que eu poderia destacar é o seguinte: a possibilidade de ter conhecido mundos tão diferentes ao transitar de uma indústria para outra. Finanças também veio muito ligada ao que é governo corporativo, que hoje em dia é conhecido dessa forma, e que me trouxe também a oportunidade de atuar como conselheira em outros negócios. E aí trabalhei em negócios completamente diferentes, em fundos de pensão, de bancos, também empresas de silos, empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, é um outro mundo, e é um mundo onde, como conselheira, ele permite que você retribua aquilo que você aprendeu, ou seja, ajudando a construir o negócio, mas de um outro lado. Sim. Você olhando de fora o que está acontecendo no negócio, o mundo dos executivos e ajudando e colocando os desafios estratégicos para eles. Então, Entendi. é uma forma, eu acho, de retribuir isso. E falando um pouquinho da sua formação, eu vi aqui que você tem várias pós, especialização, tal. Você é formada em quê? E qual a sua especialização? Eu sou formada em administração com habilitação em comércio exterior. E depois eu fiz pós-graduação em finanças corporativas, em controladoria e especializações em macroeconomia, gestão de riscos, e também sou conselheira certificada pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, sempre gostei de aprender, não me canso de aprender, Cláudia. Eu Bacana. sou curiosa, ou seja, é da minha natureza, e ainda não parei, acho que vou continuar estudando, vou continuar aprendendo, porque o mundo vai mudando muito Sim, rapidamente. nossa, demais. E terminei com a última especialização em Colômbia, em Nova Nova York. York? Uhum. Que bacana. Bom, eu queria falar um pouquinho da sua vida no Chile, né? No começo da entrevista você disse que foi uma decisão familiar, né? Você, o marido, os filhos pequenos, tal. Mas assim, eles toparam na hora ou teve alguma? Porque seu marido trabalha também, né? Ele trabalha em quê? Ele trabalhava em São Paulo e aí teve que abrir mão. Como é que é essa história? Na verdade, teve muita contribuição dele nessa decisão, né? Ele considerou mais fortemente do que eu. É mesmo? Que bacana. Ele trabalha já há muitos anos com exportação de frango, né, para vários países do mundo, com a mesma família há muitos anos. Então, ele teve a vantagem de poder me acompanhar, e ele continua trabalhando nessa empresa no Brasil de forma remota. E como foi a adaptação de vocês aí no Chile, dos seus filhos, né? Porque escola, novos amigos, como é que foi? Como é que tem sido isso? Olha, Cláudia, o Chile, para quem não conhece, é considerado o país mais desenvolvido da América do Sul.
né? Um objeto de desejo para muitos em termos de estabilidade econômica, apesar de ser um país pequeno, né? Tem um país que não chega a ter 20 milhões de habitantes, e desses 20 milhões, mais de 50% estão na região metropolitana, em Santiago. E quando você chega aqui, você não avalia o quão diferente eles podem ser. Eles são muito fechados. É um país que eu acho que por estar ilhado, ou seja, isolado entre a cordilheira e o Oceano Pacífico, ou seja, fisicamente já isolado, ele produz um isolamento das pessoas que vivem aqui. Além disso, carregam de maneira muito forte os traços que tiveram de governos militares com ditadura aqui por muitos anos. Acho que carregam muito mais que os brasileiros. Mas isso tem a ver com a idiosincrasia local. O brasileiro é alegre, então está indo tudo mal, né? As coisas estão saindo dos trilhos, a economia pode ir mal, a política com as suas dificuldades, mas o brasileiro está sempre sorrindo. Ele está sempre feliz com os amigos, fazendo um churrasco, vendo um jogo de futebol, tem carnaval, não deixa de celebrar. E o chileno é um povo muito contido e muito sério. Então, o brasileiro, quando chega, é a primeira coisa que sente. Que sente, imagina. É tudo muito regrado, é tudo muito difícil. Então, não tem o jeitinho. Né? As pessoas seguem as regras e têm dificuldade de desafiar as regras, mesmo que seja para uma autocrítica construtiva. Não aceita, eles têm essa dificuldade. Então, para o brasileiro, quando chega, é difícil. Passando o primeiro ano, já se entende, já fica mais fácil, você já começa a entender que é assim mesmo, que não vai mudar, e que quem está chegando é você. E quem você chega, que tem que se adaptar, né? Então... Mas na prática, falando da sua família, como é que foi a adaptação das crianças? Elas sentiram muito na escola, dos novos amigos, dessa mudança de cultura, longe dos parentes? Não, as crianças se adaptaram muito rapidamente. As crianças se moldam muito rápido, né? Então, assim, meu filho, com 2 anos e meio, 3 anos, quando foi para a primeira escolinha aqui ao lado, então já voltou falando que estava super feliz, que tinha sido o primeiro dia na escola. E assim, bonitinho, com 3 anos, engraçadinho. Não sofreu nada, fez amigos rapidamente. A minha filha, que na época tinha 5 anos, também adorou a escola. É certo que isso também vai muito da tranquilidade que nós, como família, podemos transmitir para eles. Agora, sentem falta do Brasil? Muita, principalmente das praias, porque por mais que Chile tenha um litoral super extenso, a água é geladíssima. O Oceano Pacífico, as águas são frias, então você até pode ir à praia, mas você nunca vai ter aquele prazer de desfrutar como a gente desfruta no Brasil. Então, aqui, quando a turma tem saudade da praia, é para o Brasil que a gente vai, não tem igual. E aí a gente valoriza cada vez mais aquilo que o Brasil tem nesse sentido, a diversidade climática, as praias e o bom humor do brasileiro. Grace, vamos falar agora da sua infância em Cachoeira. Queria voltar para a nossa terrinha natal. Você é cachoeirense, você é filha do José Hamilton Vieira Hummel, que já faleceu, seu pai, e de Nádia Beltrame Hummel. Quem são seus pais? Como é que foi a convivência em família? Eu queria que você contasse um pouquinho dos seus pais. Bom, minha mãe, ela é formada em pedagogia, deu aula, foi professora primária a vida inteira, dava aula em Cachoeira, em Cruzeiro, teve outros locais que ela também deu aula também em escolas rurais, né? Então, minha mãe sempre foi aquela pessoa que estava para educar, para ensinar, e com convívio de crianças. E a minha mãe é uma das responsáveis, talvez, por eu ter começado a gostar de estudar e de aprender. Então, ela chegou a ser sua professora, não, em algum momento da vida? Não. Não, nunca foi. Eu tive professoras muito queridas,
em Cachoeira, porque logo eu mudei para estudar em Lorena, mas, assim, a dona Elaine, tive a dona Cida Bueno, a dona Ivete e a Niete Varela. Essas foram minhas 4 professoras. A Nete é minha tia, ela foi sua professora, que bacana. Foi. E seu pai? Meu pai é veterinário, médico veterinário, estudou no Rio de Janeiro, acho que na época a faculdade mais consagrada, né, em veterinária no Brasil, e sempre amou o que ele fazia, e acho que todo esse amor também reverteu em muito reconhecimento profissional para ele. E meu pai sempre foi meu mentor intelectual. Assim, era um homem muito inteligente, e eu sinto saudade. Ele deixou a gente muito cedo, mas com quem eu aprendi muito. Bom, o meu avô também era uma pessoa muito conhecida, pai do meu pai, Sebastião Húmel, seu Nenê Seu Húmel, para Nenê. muitos, né? É bastante conhecido, também uma pessoa que não deixava ninguém que tocasse a porta dele sair de mãos vazias. Meu avô era uma pessoa muito generosa, com quem eu aprendi muito também. Lembro da infância na fazenda, férias de julho, que a gente ia. Então, assim, eu tenho muita ligação com a terra, com a fazenda, com o gado, com tudo que vinha daí, né? Lembro até Não, eu ia te perguntar uma coisa. Seu avô morava na rua da minha casa, né? morava aí, Na morava aí. Prefeito Antônio Mendes, ali. Na Prefeita Antônio Mendes. E com meu avô, a gente ia para a fazenda, depois, eu lembro também, Cachoeira naquela época tinha uma produção leiteira importante, né? Tinha os Sim, torneios muito. leiteiros, não sei se você lembra, Cláudia, os torneios leiteiros. Lembro, claro. Cooperativa funcionava a pleno vapor. Era outra época, né? Era outra época. E, assim, isso marcou muito a minha infância, porque eu estava sempre acompanhando, e meu pai também vivia naquele meio, gostava daquilo. Então, eu me lembro que eu ia ver as ordenhas no torneio leiteiro, eu ficava acompanhando qual era a produção que estava melhor, quem será que ia ganhar. Então, aquilo para mim era uma diversão. Eu Sim. nasci assim e adoro. Quando eu volto para a fazenda, eu sinto voltar toda essa energia Ah, que bacana. da infância. E seus avós maternos? Porque o Nenê Uma é seu avô paterno, né? E os seus avós maternos? Bom, o meu avô, Abelardo, era uma figura muito bem-humorada, ele era carioca. Nós temos essa coisa em comum, porque o meu avô chama Belardo, o pai da minha mãe, e carioca também. Então, meu avô era muito bem-humorado e eu me lembro que ele, festa junina, festa de Santo Antônio, era ele que me levava. Então, atirar argola, todos esses joguinhos que a gente tinha, comprar maçã do amor, etc., era com ele que eu ia. Mas ele faleceu, eu tinha 7 anos. Assim, Mas você tem uma memória dele, né? Isso que é tenho bacana. muito boa, tenho muito boa. E a minha avó, a avó Nega, né, a dona Nega, era muito conhecida também, porque fazia crochê, tricô, e tinha as amigas, os grupinhos que elas faziam, trocavam pontos, trocavam revistas. Sim. Teve loja de aviamentos por muitos anos também. Então, eu acho que todos os meus avós, a avó Olga, que era minha avó paterna, não era tão, assim, uma figura tão conhecida na cidade, mas também é uma família, era uma pessoa que cuidava muito da família, muitos sobrinhos moravam com ela, e muitos sobrinhos que voltaram depois de muitos anos para Cachoeira, para rever e até para morar lá, como é o caso da minha tia Chile Vieira, que voltou e mora em Cachoeira hoje. Então, assim, os meus avós, acho que todos me deixaram bastante lembranças, bastante coisas boas, valores. Acho que todos eles me emocionam e me remetem à vida em Cachoeira, aos primos, à família
Vieira é enorme, a família Umel é enorme, já a Sim. família do lado da minha mãe, que é Beltrame, não é tão grande, mas, e é muito mais do Rio do que de Cachoeira, mas todos eles me levam a essas memórias boas do que Cachoeira produziu. Bom, você já falou um pouco das suas lembranças de família, falou um pouco das suas professoras. Agora, que lembranças você tem de Cachoeira, da sua juventude lá? Você era bem ativa, né, socialmente falando, ia no carnaval, ia nos bailes do clube e tal. Que lembranças você tem? Cláudia, a primeira casa que eu morei em Cachoeira, eu nasci, era na Avenida Sara Kubitschek, e ficava, acho que umas 5 casas de distância do clube. Então, o clube sempre fez parte da minha infância, era pertinho e tinha muita coisa bacana. Sabe que eu estava revendo as lembranças e a primeira foto que acho que eu tenho do clube é de um carnaval vestida de bailarina, e logo a segunda de um desfile de moda. Imagina, com 3 anos desfilando, né? Então, na verdade, não é pelo desfile em si, mas é pelo que gerava. O clube, ele gerava um ambiente social bacana, gostoso na cidade. Acho Sim. que todo mundo gostava muito, né, de tudo que o clube fazia. Clube literário e recreativo, que para mim foi muito mais recreativo do que literário, né? E ali eu aprendi a nadar na piscina do clube. Com a dona Dilsa no seu pé, não? Com a dona Dilsa, lógico, a dona Dilsa eterna, querida, né? A gente, ai meu Deus, esqueci a carteirinha, será que a dona Nossa, Dilsa... ela sabia tudo, menina, a sua data de nascimento, se você tinha completado 14 anos para entrar no clube à noite, era uma loucura aquela mulher. Meu Deus. Sim, por isso que ficou tantos anos, né? Porque com ela todo mundo podia contar e Sim. confiar que ela estava cuidando. E o seu Joaquim limpando a piscina, a gente, ai meu Deus, tem que esperar o cloro baixar, seu Joaquim É, devagar. era Então, assim mesmo. Nossa, então, era tão bom. né? Então, assim, eu aprendi a nadar nessa piscina. Teve uma época que era de patins, Cláudia, não sei se você Sim, lembra, que a gente andava de patins. muito. Foi a A época febre dos patins. É, então eu lembro dos patins, depois aumentaram a quadra de esportes, aí nós fazíamos campeonatos de vôlei, tinha campeonato de vôlei, É, basquete, futebol de salão. Então, nessa época, era uma época que a gente, como jovem, adolescente, a gente aproveitava muito o muito, clube, muito. É, né? Mas, além de baile, carnaval, etc., tinha muito esse lado de esporte, que para quem vivia na cidade, morava é, ali, é. era tudo, era muito bacana, uma cidade que tinha muita segurança, então que a gente podia andar em a pé para o clube, voltar para casa, não tinha problema, não sei como é que Sim. está hoje. São lembranças muito boas em que o clube, assim, fez parte da nossa vida por muitos anos, do nosso desenvolvimento, sabe? A gente ia e voltava com tranquilidade, mas além disso, tinha muita amizade, a gente fazia muitos elos de amizade ali, entre Sim. as famílias. Ali era um ponto de encontro, né? Eu lembro que sábado a gente ia para o clube, jogar ping-pong, andar de basquete, andar de patins, jogar ping-pong, nos bailes, das discotecas, chamava discoteca na época, né? É. Era um ponto de encontro, né? Da moçada que morava ali. Era bem legal mesmo. Vamos lá. Você é casada com o Thiago? Onde vocês se conheceram? Nós nos conhecemos em Ilhabela, na casa de amigos comuns. Mas ele não é de Cachoeira, ele é de São Paulo? Não, ele é de Porto Alegre. Ah, é? É. Eu lembro que você tinha um hobby de mergulhar, né? Você me contou isso agora, né, para nossa entrevista, mas eu lembro dessa época que você mergulhava bastante e tal. Você continua mergulhando, mas agora aí nas águas frias do Pacífico ou não? Não, não mais, Cláudia. Eu adoraria, assim, porque o mergulho é uma das paixões que eu tive, né? Eu adorava, mas depois que eu me tornei mãe, eu abri mão. Eu abri mão porque tem seu risco, tem um risco importante,
e mudam as prioridades. Sim. A maternidade muda muito. Então, eu comecei a ficar com medo de que algo pudesse acontecer, porque sempre pode, existem técnicas, você é preparada, etc., mas sempre pode acontecer alguma coisa. Você tem mais de 100 mergulhos registrados. Onde você já mergulhou? Assim, qual é o lugar mais bacana que você já mergulhou? Ai, foram tantos, porque, na verdade, não precisa ser um lugar distante, nem tão diferente. Cada mergulho é uma experiência. Então, eu já mergulhei em lugares assim que as pessoas desejariam muito mergulhar, como, por exemplo, na Grande Barreira de Corais na Austrália, já mergulhei no México, em Cozumel, já mergulhei no Havaí, mas, assim, muitos mergulhos bons que eu fiz no Brasil. O Brasil é excelente para mergulhar, então, Arraial do Cabo é maravilhoso, Guarapari é maravilhoso, tem muitos naufrágios também, Recife é especial. Agora, e muito em Angra dos Reis muito, assim, na Ilha Grande, várias vezes. Bom, e qual é o seu hobby hoje? Você me falou que você, quando tem tempo, você joga padel, é isso? O que é padel? É um tênis? Pádel? É uma espécie de tênis? Pádel. É uma espécie de tênis. Aqui no Chile é muito comum. No sul do Brasil também o pessoal joga. Na Argentina joga muito, na Espanha joga muito. É um tênis numa quadra menor e uma quadra que tem as paredes de vidro ou de acrílico. Um tipo de tênis. Bom, e para a gente terminar, eu queria saber o seguinte: tem planos de voltar para o Brasil, ou tem planos de ficar aí, ou tem planos de morar em outro país? Planos de voltar para o Brasil ainda não. O que o Chile nos traz de bom é uma qualidade de vida e segurança para que os filhos tenham uma boa infância, possam crescer bem em espaços livres. O nível de segurança é muito melhor em Santiago do que em São Paulo. Amo o Brasil. E cada vez que eu vou, o coração bate mais forte, porque não está morando aí, tem que aproveitar cada segundo, mas a gente consegue matar um pouco de saudade, porque como tem uma comunidade brasileira importante aqui também, aqui a gente consegue matar a saudade das comidinhas, que a gente gosta. Nossa, todo mundo que mora fora fala isso, que sente saudade das comidas do Brasil. Mas aqui a gente tem os ingredientes de uma brasileira para fazer uma boa feijoada, tem uma fábrica de pão de queijo. Nossa! Chega tudo. E o que não chega, a gente traz na mala. A única coisa que eu não consigo encontrar aqui, por uma questão de clima, que eu sinto muita falta, é do mamão no café da manhã. Não tem. Apesar de tudo isso, Cláudia, a gente está bem feliz aqui. A qualidade de vida, a tranquilidade e não temos planos de voltar para o Brasil tão cedo. Pensar em outro país, acho que não é o caso ainda. Nunca se sabe. Vamos ver. Pode acontecer, né? Assim como apareceu o Chile, poderia aparecer outro país. Bom, querida, super obrigada pela entrevista. Adorei conhecer um pouquinho mais a sua história, saber como é que vocês estão aí. Adorei mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a você, Cláudia. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Falou. Obrigada, um beijo, tchau. Tchau.